Onde ficam as ideias antes de pensarmos nelas? Bom, vamos ver o que alguns dos maiores pensadores da história e da psicologia moderna têm a dizer sobre isso. Para começar, imaginem um mundo que exista além dos nossos sentidos, um espaço de formas perfeitas e eternas, um mundo onde nós estávamos antes de vir para esse. Essa é a visão de Platão, na Grécia Antiga, que propôs o mundo das ideias, um reino imaterial onde as ideias residem antes de serem refletidas e pensadas aqui, na nossa realidade. Segundo ele, a ideia de círculo já existe perfeitamente antes mesmo de desenharmos um aqui. Agora, pense no total oposto, onde as ideias vêm da experiência sensorial nesse mundo. E aí que vem Aristóteles, que foi aluno de Platão. E ele discordava muito do seu mestre. Inclusive eu tenho um vídeo sobre isso, sobre a discordância entre eles. Para ele, Aristóteles, as ideias não estão em um plano transcendental, no mundo das ideias, no mundo perfeito, como dizia Platão, mas sim dentro de nós, esperando serem despertadas pela experiência, pela vivência e pela razão. Aristóteles dizia que nós aprendíamos as coisas conforme nós vivenciávamos ela. Então, se nós nos machucarmos de alguma forma, nós vamos saber que aquilo ali é periculoso para a nossa saúde. Assim como situações negativas. Então ele não acredita que veio de um outro mundo, de um outro hemisfério, de uma outra dimensão. Ele acredita mais que as ideias, elas surgem conforme nós vamos vivenciando o mundo, experienciando os momentos, experienciando as coisas que acontecem. Elas vão se moldando, vão surgindo. Essas ideias vão nascendo dentro de nós conforme nós vivemos no mundo e interagimos com as pessoas e as coisas ao nosso redor. E agora, cara, avançando muito no tempo, nós temos Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise. Freud introduziu a ideia do inconsciente. Para ele, as ideias estão escondidas nas profundezas escuras da nossa mente, muitas vezes reprimidas por serem muito intensas ou angustiantes para a nossa consciência. Então são aqueles pensamentos que nós não aguentaríamos acreditar, não aguentaríamos saber que temos, não aguentaríamos o absurdo imoral que é ter aquele pensamento. Nós não suportaríamos perceber que temos aqueles pensamentos. Então, esses pensamentos eles ficam ocultos, ficam escondidos no inconsciente. E aí, quando você procura por eles, procura muito, que é quando você procura uma ideia, ela vem lá do fundo, você consegue cavar e encontrar essa ideia e trazer ela à superfície, à luz, que é a consciência. Outro nome muito famoso também é o Jacques Lacan, que foi inspirado muito por Freud. E o Lacan ele sugeriu que as ideias são como estruturas de linguagem que ainda não foram ditas. Elas existem no subterrâneo da mente, no que ele chama de o real, e só tomam forma no o simbólico, através da fala e do pensamento. Então, para ele existe o real, que está no fundo da mente, que é onde as coisas e ideias existem. E só tomam forma quando você fala ou pensa sobre isso, que aí se torna o simbólico, como ele chama. E aí nós temos Carl Jung, que por sua vez falava de arquétipos, ideias ancestrais e universais que residem no inconsciente coletivo, que é o inconsciente que compartilhamos com toda a humanidade, segundo ele. Ele acreditava que as ideias pré-existem como potências, esperando para serem acessadas pela nossa psique. Então, para ele, essas ideias já pré-existem como potências, só esperam para serem retiradas, faladas, pensadas pela nossa psique. Bom, mas e a nossa psicologia moderna? E hoje em dia? E nesse ano, atualmente? O que a psicologia, a neurociência diz sobre onde ficam as ideias antes de pensarmos nelas? Bom, com o avanço da neurociência, começamos a entender que as ideias podem ser o resultado da atividade de bilhões de neurônios em nosso cérebro, trocando sinais em uma rede complexa. As pesquisas sugerem que as ideias são formadas pela interação de nossas experiências, memórias e emoções, todas processadas pelo nosso órgão mais misterioso e poderoso, o cérebro. Bom, então, onde ficam as ideias antes de pensarmos nelas? Talvez em um mundo ideal, talvez dentro de nós, aguardando a faísca da experiência, ou talvez em uma rede intricada de neurônios. O que sabemos é que a origem das ideias é tão fascinante quanto as próprias ideias, e continua a ser um campo fértil para a exploração e o maravilhamento humano.
Mas agora eu quero saber de você. Com quem você concorda? Com Aristóteles, com Platão, com Freud, Lacan, com Jung, com a neurociência moderna? Com quem você concorda? Comenta aí embaixo o que você pensa que eu vou responder todo mundo. É isso, canal Despertando Conhecimento. Eu sou o Matheus e eu fui.